Ruth Castro em Fala aí Brasil. E fica aqui a pergunta para o Ministério Público. E aí, com todas essas informações? A autoridade policial que não teve acesso a essa mulher. Quem é essa mulher? Por que ela não prestou esclarecimentos? Ela esteve em contato com ele. Ela é uma testemunha importante. Essa médica, esse monte de laudo, essa confusão. Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus estamos sempre bem, não é mesmo? Porque o bem é a luz e nós precisamos permanecer na luz, não é? Então, gente, olha, tá um andaço. Primeiro, essa história do caso Vitória, né? Caso Vitória, que agora apareceu através da Carla Albuquerque e através do Domingo Espetacular, a denúncia, né, de um perito que claramente está denunciando que houve fraudes no inquérito da Vitória, não é? E, caso confirmado, porque, gente, não tem como não confirmar. Hoje, inclusive, o Fala Glauber postou um vídeo falando exatamente o que eu falei no vídeo da causa Vitória, o último, né? Que provas serão nulas, então o processo vai ser nulo, o Michael vai ser inocentado, vão alegar que perderam, né, muito material de perícia para investigação e vai ficar por isso mesmo. Assistam no Fala Glauber de hoje, né? Eu postei há 2 dias atrás. E logo depois apareceu o quê? A denúncia também da Carla Albuquerque. Gente, toda vez que eu falo nesses casos, obrigada, Carla Albuquerque, né? Porque é uma jornalista investigativa com muito brio, com muito talento, né? E nós, achólogos, só temos a agradecer esse tipo de jornalismo investigativo que realmente investiga, né? E ela trouxe agora, gente, uma reviravolta. Primeiro ela trouxe do caso Vitória. E agora ela trouxe uma reviravolta no caso do menino Henri Borel, tá? Por isso, assim, me dá raiva, porque eu passei muito tempo da minha vida tentando entender essa construção de laudos. Uma hora é uma coisa, depois é outra, depois aparece isso, depois aparece outra. Aí, médico no Barradó, fazendo atendimento em cadáver. Mas cadáver, né? Você não pode mexer no cadáver, é vilipêndio de cadáver. Não, você não faz isso, você não entuba cadáver. Você entuba pessoas vivas. Aí você recebe ali o laudo de triagem que comprova que não está cadáver, do Barradó. Tudo isso, gente, está no processo. Só precisa ter vontade de ir lá e ver. Eu acredito até que vocês já tenham visto alguma coisa. Eu vou trazer só coisinhas assim, porque eu prefiro que vocês vão no canal dela e assistam a Investigação Criminal Reviravolta no caso Borel. Além do canal dela, Investigação Criminal, ela tem trazido bastante desse assunto no canal Paulo Matias, tá? Então, são 2 linhas de canal que ela tá trazendo. Então, eu não preciso ficar repetindo, né? É só para comentar mesmo, né? Que ela trouxe várias coisas que estavam dentro do processo e ninguém viu. Olha, gente, eu não tive acesso a esse inquérito, mas com todos os louros da Carla Albuquerque, eu tenho o mesmo defeito que ela, tá? De ter hiperfoco. Então, no caso Vitória, eu peguei o inquérito e reli, vi, pá. Não com leitura dinâmica ou achando que era importante para o público, mas o que era importante para o inquérito. Diferente da maioria dos youtubers, né? Então, assim, eu achei muita coisa que depois veio à tona, tá? E, desculpa, mas é mérito meu que eu achei primeiro. A Carlinha pegou esse inquérito depois, né? Então, e agora eu nunca tive acesso ao caso Henri Borel, porque eu não gosto dessa linha True Crime, eu já falei isso pra vocês, né? Na época, eu resolvi ficar calada porque eu achei que tinha algumas coisas, assim, estranhas,
Assim como, eu acho que isso aí vai ficar perdido, mas assim como eu acho que teve algumas coisas estranhas, no caso, Isabela Nardoni, tem algumas coisas que na minha cabeça nunca bateram, tá? Mas não é o caso é o Henri Borel. Bom, por que eu estou trazendo? Porque, além de eu achar estranho, um tempo atrás, se não me engano, ano passado, né, a Fernanda Piacentini começou a trazer algumas coisas também no The Exposit, né, no canal dela, e batendo um pouco no pai do Henri Borel. Enfim, o pai, eu achei até um pouco suspeito também na época, porque, gente, independente de ser pai ou de ser mãe, quando a gente tem a guarda compartilhada, que pega uma criança, né, para passar os dias comigo e depois eu tenho que devolver, essa criança não tá bem, eu vou comunicar a outra parte, falar, olha, encontra comigo, eu tô levando no médico primeiro, porque eu quero te entregar sem problemas, então, eu tô levando, ele não tá bem, ele tá vomitando, ele tá chatinho, eu vou ver, se qualquer coisa, se você quiser, você vai para lá e a gente se encontra de lá depois de resolver o problema, eu te entrego a criança. Por isso, eu comecei a achar coisas estranhas nesse caso. O pai vendo que ele não tá bem e entrega, né, pra mãe assim mesmo, como se fosse assim, problema da mãe, eu me diverti, e aí ele fala depois, não, nós passamos dias maravilhosos, só se divertindo, só passeando, tudo bem. E aí na hora que a criança apresenta um problema, toma, o problema é seu pra mãe? Não me parece um pai muito amoroso, né, muito ligado, muito preocupado com o bem-estar de um filho. Isso todo mundo viu. Ele entregando a criança e falando e afirmando e afirmando. Aí ele já não estava bem, ele não queria ir, ele estava enjoadinho, ele estava vomitando de nervoso. Gente, eu não digo que isso não exista, mas que é estranho, né? Mas todo mundo comprou. Todo mundo comprou. E o mais estranho ainda é todo mundo comprar a cumplicidade da mãe. Não estou inocentando ninguém, né? Mas, gente, vamos e convenhamos. Eu já apresentei o primeiro argumento de quando eu vi, não gostei do que eu vi. O pai dizer que estava com a criança e ele não estava se sentindo bem e toma. Ah, ele está enjoadinho, toma. E ela entra realmente no elevador com ele enjoadinho, no colo e tal. Eu acho que um procedimento diferente, né, faria toda a diferença no enredo final. E, como Carla disse, ele mentiu que estava sozinho quando ele estava com uma mulher que não entrou no inquérito, né? Mas entrou no celular, na quebra de sigilo do celular por aquele programa Celebrite, né? Que ela ainda traz o perito mesmo que foi contratado pela defesa do Michael, ela entrevistou, e é uma ótima entrevista, né? Que tá tudo ali, gente. Ele pesquisou e levou para um hospital de traumatologia. Levou não, ele foi, na véspera de que tudo aconteceu. Ele levou a criança, ele levou a tal da Mônica, que não apareceu no inquérito, mas apareceu no programa do celular, né? Foi ele? Foi quem? Né? A avó falando que ele reclamou de dor de cabeça. Quem fez uma maldade de chegar ao óbito dessa criança? Quem? No processo. No processo. Assim, doutor Glauber, o que é isso? É difícil explicar, Carla. Não é usual. Não... Se é isso mesmo e que está no processo, eu não descarto esse processo estar nulo. Porque se o perito, o responsável pelo ML, mostrou um lado para uma das partes, esse processo, ele não tem... Tudo que veio daí está envenenado, os frutos da árvore envenenados. Então, tudo que veio do nulo nada se tira. Então, eu acredito, eu não sei se é possível ter o júri.
diante de uma situação dessa, porque O que está tem que muito ser comprometido. feito em relação a essa perita? Porque isso é muito grave. Ela vai responder, ela deve ser chamada para prestar algum esclarecimento para os órgãos competentes e esclarecer o que realmente aconteceu. Né? Isso é digno de nota. Porque, gente, vamos ver um pouquinho, né, assim, do que a Carlinha trouxe no canal dela, Investigação Criminal, né, os questionamentos dela. Vamos dar uma olhadinha? Extremamente Mas isso é muito preocupante. grave. É grave sim. Isso, de novo, aqui Michel, que está aqui comigo, está dentro do processo, correto? Correto. Todas as partes têm acesso a isso? Sim. Eu tô até sem fala. Eu juro, é de embrulhar o estômago. Eu tô sem fala. Assim, como a pedido dos delegados? Que pedido é esse, gente? O que delegado pode pedir alguma coisa pro perito? Dentro do processo, dentro da legislação processual, ele pode, mas pedir favor para favorecer esse ou aquele, não. O que ele pode pedir? Ele pode pedir para que faça o seu trabalho de forma correta, é isso? Esclarecimento de provas, como é que se sucedeu, de que maneira isso aconteceu, tal. Mas pedir favores, não. O processo não é via de favor. O processo é a busca da verdade. Assim, a gravidade disso é muito grande. É muito grande, é muito grande. Isso, gente, está dentro do processo. O telefone é o da perita, conversando com o telefone do Leniel. Correto, Michel? Explica Correto. isso. Porque, assim, eu tento achar uma explicação e agora as coisas começam a clarear aqui na minha cabeça. Por que a gente tem tanto laudo, né? De necropsia, 6 laudos. Por que a gente tem tanta mudança? Mas tudo isso está lá dentro. Tudo isso está custodiado. Tudo isso, todas essas pessoas têm acesso. É isso? Exato. A gente fala muito, principalmente nos últimos anos, que os juízes, eles precisam se manter uma forma de conduta até um pouco distante das partes, porque não basta eles serem imparciais, mas eles precisam mostrar que são imparciais, né? E eu entendo que se é um perito judicial, É a mesma maneira. essa mesma conduta precisa ser observada. Sim. Isso é muito grave. Gravíssimo. Bom, não para só por aí não, gente. A gente aqui do canal Investigação Criminal, né, vai depois entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que ela possa explicar isso aqui, né? Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Essas coisas precisam vir à luz do dia, inclusive, para que a gente possa, né, preservar os nossos bons profissionais, porque nós temos excelentes legistas, excelentes peritos, excelentes delegados, excelentes investigadores, e eu posso dizer isso para vocês, que eu conheço vários. Agora, isso aqui, isso que a gente está vendo, isso é chocante, porque já dizia o ditado, né, a mulher de César, não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta. E quando eu escuto esse áudio, e eu vejo essa troca de conversa, e eu vejo tudo isso que está acontecendo, é difícil, né? Celebrite inventa? Não. Doutor Glauber, e aí, doutor Glauber? Ela precisa ser chamada para prestar esclarecimentos, Carla. Por quê? Porque é um fato, não é um fato isolado, mas é uma situação indiscutível que quando o Henry chega no apartamento da mãe, ele já chega com crise de vômito. Exatamente. Ele já estava apresentando alguns sintomas aí que chamou a atenção e causou uma preocupação. Né? Essa moça, será que viu? A Mônica, será que viu alguma coisa nesse sentido? O que ela poderia falar a respeito disso? E por que ele falou que passou a noite sozinho? Por que ele não quis trazer quem estava com ele? Né? E aí a gente tem os áudios da avó, que falam. Tem muita informação, gente. Pois é. Né? Então tem uma mulher, tem a reclamação da avó, tem a parada no hospital, né, de trauma, e aí, trauma onde? De quem? Cadê? Por que isso não foi investigado? Por que isso não foi colocado no inquérito de uma outra forma? Porque houve a quebra do sigilo telefônico dele através do Celebrite. Então, por que não foi atrás disso? Por que não? Né? Tem a história da perita
que mudou laudos. Isso não pode, gente. Não pode. Ela vai explicar isso tudinho, direitinho, mostrando as provas no canal dela, né? De mudanças de laudo, por quê? Por aproximação do Leniel, agora lembrei o nome, Leniel Borel, com a perita, Gabriela. Gente, é um absurdo isso tudo. De novo, o que adianta eu ter, né, essa extração e o delegado não usar, o Ministério Público não usar, ninguém usar, e tá aí, ó, um monte de informações que a gente vinha procurando há muito tempo, né, para entender a dinâmica do que aconteceu com esse menino, do que pode ter acontecido. Tem mais uma pessoa, que é o que o Dr. Glauber falou, que poderia prestar esclarecimentos, poderia dizer o que viu, se viu algo, se aconteceu alguma coisa. Por que essa pessoa foi deixada de lado? Por que não, essa figura, ele teve contato com ela teve contato com a criança, ela tinha que prestar depoimento, tinha que prestar esclarecimentos, mesmo que ela tivesse, né, dito, olha, não tenho nada, não vi nada, foi uma noite tranquila, né? Por que ela não está, né, nesse processo? Vamos lembrar das 72 horas antes? O menino chegou lá, com oxigenação, todo mundo que teve contato com essa criança antes precisa prestar esclarecimentos para o delegado, para a gente entender o que aconteceu, até para entender a dinâmica. Aconteceu isso, não aconteceu, se alguém está se contradizendo, se não está. Olha só, aí a gente tem a chefe do IML, uma coisa esquisita, um conchavo ali, uma coisa estranhíssima. Eu nunca vi isso, é de horrorizar. Aí tem o Waze, Centro de Ortopedia e Traumatologia. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Alguém se acidentou? Alguém se machucou? Por que você vai... Eu não entendi. É assim, se eu já tinha dúvidas, agora tem mais ainda. Agora eu não vou ter dúvida sozinha, não, estou dividindo com todo mundo. Isso tudo é um absurdo. Sabe o que é mais absurdo? Sabe o que é mais absurdo? A gente olha o caso Vitória, olha o caso Henri Borel. E o que nós vemos? Aqueles que têm fé pública, ou deveria ter, não tem de fato, não exerce de fato fé pública. Isso é terrível para a nossa sociedade. Terrível. Porque como nós podemos confiar nos nossos peritos, nos nossos delegados, nos nossos investigadores, no nosso Ministério Público, se tudo que é feito, daqui a pouco acontece uma reviravolta e mostra que foi tudo muito mal feito, com jogo de interesses. Por quê? Aí esse pai, logo depois, abre uma ONG e tem várias histórias que eu também não vou trazer aqui, porque Fernanda Piacentini, no canal The Exposit Brasil, trouxe muito bem ano passado, muito bem, com muita coragem, parabéns, Fernanda Piacentini, né? E agora a Carla, parabéns. Mulheres de brio, mulheres de valor, mulheres que merecem o nosso respeito e a nossa consideração, tá? Agora eu quero deixar uma coisa aqui que é um recado para os meus amigos jornalistas, porque todo mundo agora vai correr atrás dessas informações, né? A gente sabe como as coisas funcionam. E tem uma parte, gente, que eu resolvi não trazer, não nesse momento. Eu vou dar a cortesia dos meus amigos jornalistas, principalmente aqueles que estiveram lá atrás cobrindo esse caso, que procurem e entrem para ter acesso às informações também, como eu fui procurar. Eu venho procurando, ó, né? Carla, todo mundo fala, chata mesmo. E é assim, é de embrulhar o estômago. Toda uma conspiração de manipulação da mídia e da imprensa. A gente precisa parar de querer brigar pelo furo, sabe? A gente precisa brigar pela verdade. Porque quando a gente entra nesse looping louco, a gente começa a, inclusive, também ser manipulado. Tem toda uma parte de manipulação ali que é algo, é triste. Eu só abri esse vídeo, gente, para que a gente possa fazer uma reflexão melhor de em que mãos nós estamos
com relação a quem é de direito fé pública. Será que tem fé pública? Será que nós precisamos continuar acreditando ou precisamos mudar leis de responsabilidade a quem pertence fé pública? Porque, gente, tanto no caso Vitória quanto no caso Henri Borel, se a coisa for mais constatada do que já está, essas pessoas responsáveis por essas fraudes, porque são fraudes, gente, são fraudes. O que provoca nulidade é fraude, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas são afastadas ou recebem aposentadoria compulsória. O que é isso, gente? Tem que pagar. Tem que pagar pelos erros. Assim como qualquer outro cidadão que cometem erros, que comprometem a população como um todo, pagam. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer, além de exigir justiça por quem é de direito, nós precisamos exigir dos nossos parlamentares uma revisão nessas leis, tá? De quem tem fé pública. O assunto que eu quero trazer aqui, a pauta que eu estou trazendo, não é o Henri Borel, não é a Vitória, é fé pública. E aí tem o caso do desembargador, dos desembargadores, né? Da história lá do Ministério do TJ, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que inocentaram um bandido, traficante, estupro. E aí vem uma série de coisas de que o desembargador também foi acusado pela própria família, através de um primo, que houve tentativa de estupro. Além, e outras vítimas começaram a aparecer, além do que ele estava aposentado por invalidez, mas atuando. Gente, não dá para entender essa bagunça no Brasil, não dá. Aí fica pior, porque quando apareceu denúncias a respeito dele, o que ele fez? Ele reverteu a sentença, que não pode. Ele deveria convocar o colegiado e apresentar o porquê da mudança do parecer dele. Não é assim, mudei de ideia. Não. Não foi assim que foi julgado para ele ter inocentado. Então, não é dessa maneira que ele pode simplesmente mudar de ideia, né? Por conta do apelo popular. Que houve, sim. Houve nos muros do TJMG, criança não é esposa, tem toda essa campanha, mas a questão não é essa. Nós, populares, sim, devemos continuar com essa pressão. Mas não só para que se mude de ideia da maneira como foi feito o caso, mas que a justiça seja feita. E a justiça é esse desembargador pagar pelo que fez, junto com o outro. E quando houver aposentadoria, que não recebam, que não sejam afastados com direitos, porque ele cometeu crime. O que ele cometeu foi crime. Né? Como desembargador, usar do seu poder para defender uma causa própria. Porque ele é tão quanto o que fez com a menina. E ele ainda alegou que não. Gente, existia uma relação de afeto terrível, né? Eu vou fazer um vídeo mais sobre isso. Do Henri, eu não vou falar muito, porque quem está falando, e está falando muito bem, e eu só vou repetir e copiar o que está sendo dito, é Carla Albuquerque, méritos dela. E depois a gente volta a falar desse desembargador. Tá bom, gente? Então é isso. Eu só quis trazer, porque vocês veem, assim, em tão pouco tempo, 3 casos houve reviravolta. 2 bem antigos e um que, assim, em sequência já revirou a volta. Impressionante.
Todos eles é caso de fé pública quebrada, rompida, por pessoas que têm fé pública. A gente tem que rever isso. Nós temos que cobrar isso dos nossos parlamentares. Fé pública virou piada. Virou piada. E motivo de descrédito em 3 casos consecutivos. Não é mesmo? Então é isso, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.